A Bíblia tem partes que a maioria das pessoas lê por décadas, sem perceber o que está escrito. Não estou falando de passagens difíceis de entender. Estou falando de versículos que, quando você para e lê com atenção, fazem você pensar: como isso está aqui dentro? Hoje eu vou te mostrar as 5 mais estranhas. E diferente do que a maioria faz, eu não vou só te mostrar o mistério. Vou te dar uma resposta para cada uma. Número 5. Gênesis 19, versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. O texto diz: O Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus. Lê de novo com atenção. A palavra Senhor aparece 2 vezes na mesma frase, em lugares distintos. O Senhor faz chover fogo da parte do Senhor. Como o mesmo Deus age de 2 pontos diferentes dentro da mesma frase? Isso não é erro de tradução. O texto hebraico original também traz os 2 nomes. E o Rabino Rashi, um dos maiores comentaristas da Bíblia da Idade Média, já debatia essa passagem há séculos. A resposta que estudiosos sérios chegaram é a seguinte: esse versículo é uma das primeiras pistas da Escritura de que Deus não é uma presença simples e unidimensional. Que dentro da unidade de Deus existe uma pluralidade, algo que o Novo Testamento vai revelar com clareza quando Jesus chegar. Só que o texto de Gênesis já apontava para isso, 2000 anos antes, escondido num versículo que a maioria lê correndo. Número 4. Números 13, versículo 33. Os 12 espiões voltam da terra prometida, apavorados, e dizem: Víamos os gigantes lá, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mas o texto não para em eram pessoas altas. Ele diz especificamente que eram filhos dos Nefilim, e os Nefilim, conforme Gênesis 6, versículos 1 a 4, eram os descendentes de anjos que se uniram a mulheres humanas antes do dilúvio, seres que não eram completamente humanos. Agora vem a parte que pouca gente conhece. Existe um livro chamado Livro de Enoque, um texto antigo que não está na Bíblia, mas que era amplamente lido pelos judeus do primeiro século e que o próprio apóstolo Judas cita no Novo Testamento. A resposta que muitos estudiosos judeus chegaram é a seguinte: demônios não são anjos caídos, são os espíritos desencarnados dos Nefilim. Quando morriam, ficavam presos neste mundo. Não eram humanos o suficiente para o destino humano. Mas também não eram seres celestiais. É exatamente por isso que no Novo Testamento demônios imploram para não serem enviados ao abismo. Porque sabem que o abismo é o único lugar reservado para eles. Até aqui você já viu 2 coisas que a maioria nunca parou para analisar direito. Os próximos 3 são os que mais me impactaram. E o número 1 é o que quase ninguém explica de verdade. Número 3. Ezequiel 39, versículo 2, descreve uma guerra futura envolvendo uma nação do norte atacando Israel. Com base na geografia do texto hebraico, muitos pesquisadores sérios identificam essa nação com o que hoje chamamos de Rússia. Mas o que realmente me parou não foi a guerra, foi a descrição do que acontece depois dela. Versículos 11 a 16. O povo espera 7 meses antes de qualquer pessoa entrar na área. Quando limpam, usam 2 grupos separados. O primeiro localiza e marca os corpos sem tocá-los. O segundo, profissionais contratados, faz o enterro em área isolada, longe das cidades e dos rios. A resposta que esse texto parece apontar é perturbadora. Esse protocolo, espera longa, equipes separadas, enterro em zona controlada, é quase idêntico ao que os manuais modernos prescrevem para a limpeza de zonas contaminadas por radiação nuclear. Ezequiel não tinha como saber o que é radiação, mas descreveu, com quase 3.000 anos de antecedência, o único tipo de guerra onde esse processo faz sentido completo. Número 2. Apocalipse 13, versículo 17. Ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, no braço direito ou na testa. Quando João escreveu isso no final do século I,
A ideia de um sistema capaz de controlar todas as transações comerciais da humanidade era completamente impensável. Não existia tecnologia sequer próxima disso. Hoje, não é mais. Moedas digitais centralizadas sendo desenvolvidas por governos com capacidade técnica de bloquear o acesso de qualquer pessoa ao sistema. Chips subcutâneos já implantados voluntariamente em seres humanos. Sistemas de crédito social que definem o que uma pessoa pode ou não pode comprar. A resposta não é que já chegamos ao cumprimento dessa profecia. A resposta é que pela primeira vez em 2000 anos, qualquer pessoa que ler esse versículo consegue entender exatamente como ele seria possível. João não sabia o que estava descrevendo. Ele usou as palavras que tinha. E o versículo 18 ainda encerra com um detalhe que não me sai da cabeça. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Um código. 2000 anos depois, ainda calculamos. Número 1. O que quase ninguém explica de verdade. João, exilado na ilha de Patmos, vê o trono de Deus. Apocalipse 4, versículos 6 a 8, descrevem 4 seres cobertos de olhos por dentro e por fora. 6 asas, rostos de leão, boi, ser humano e águia ao mesmo tempo. Nunca dormem. Nunca param de dizer, Santo, Santo, Santo. E então, Apocalipse 5, versículo 1. João vê um pergaminho com 7 selos na mão direita de Deus. O versículo 2. Uma voz ressoa. Quem é digno de abrir esse pergaminho? Silêncio. Ninguém responde. E João começa a chorar. Presta atenção nisso, porque aqui está o ponto que a maioria deixa passar. No mundo romano do primeiro século, pergaminhos com múltiplos selos eram usados em um tipo específico de transação legal: transferência de propriedade. Eram escrituras de posse. O teólogo G.K. Beale, em um dos estudos mais sérios já escritos sobre Apocalipse, argumenta que esse pergaminho é a escritura de posse de toda a criação. E enquanto ninguém puder abri-lo, o sistema atual continua. O caos continua. A injustiça continua sem resposta definitiva. João chora porque acha que ninguém vai abrir, que tudo vai ficar assim para sempre. Mas no versículo 5 dizem a ele: o leão da tribo de Judá pode abrir. Ele se vira esperando ver um leão. E o versículo 6 registra o que vê: um cordeiro, com marcas de quem foi sacrificado. E é esse cordeiro que abre o pergaminho, que tem autoridade sobre toda a criação. A resposta que esse momento carrega é a mais central de toda a Bíblia. A autoridade sobre tudo que existe não foi conquistada pela força. Foi conquistada pelo sacrifício e estava escondida ali, num pergaminho com 7 selos, esperando alguém parar e olhar de perto.